Meu nome é Adriana, eu acho que eu não me apresentei no início. Eu sou pastora aqui nessa casa. E é muito bom poder estar aqui ministrando de manhã, aos domingos, primeiro dia da semana, né, onde a gente vem já para receber aquele alimento, para aguentar para a semana inteira. E nessa manhã eu gostaria que você fechasse os teus olhos e nós vamos fazer uma oração. Pode ser sentado mesmo. E se você quiser, coloque a mão sobre o seu coração e fala assim: Senhor Jesus, eu vou fazer a minha oração. Eu vou desafiar você a fazer a sua. Senhor, eu coloco o meu coração, a minha alma, o meu entendimento nas tuas mãos. Senhor, eu não sei muitas vezes explicar aquilo que eu sinto, a dor que eu sinto, a alegria que eu sinto. Eu não sei muitas vezes, Senhor, como me expressar, mas eu coloco diante do Senhor toda a minha vida. Eu coloco diante do Senhor o meu entendimento, as minhas emoções. E eu declaro, Pai, que hoje é um dia de restauração sobre a minha vida. Restauração da minha identidade em quem é o Senhor. Restauração das minhas emoções que muitas vezes andam descontroladas. Pai, eu posso muitas vezes não te enxergar como meu Pai, mas eu nessa manhã, eu venho a esse lugar, eu entro nesta casa, Pai, para me colocar à sua disposição, à disposição do teu Espírito Santo. Pai, me conduz, fala comigo, esclarece, Senhor, aquilo que eu preciso aprender, aquilo que eu preciso mudar, aquilo que eu preciso que a minha mente seja transformada, porque eu quero viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Amém. Sabe o que muitas vezes eu fico pensando? É que muitas vezes a gente vem à igreja e a gente conhece o Senhor, e muitas coisas são mudadas quando a gente se entrega a Jesus, mas outras permanecem da mesma forma. E às vezes a gente vem e fala assim: eu já estou cansado de lutar porque eu não consigo vencer isso. Eu não consigo, eu venho à igreja, eu tento e depois eu não mudo. E muitas vezes a gente chega à igreja achando que as coisas que vão acontecendo sobre a nossa vida, elas vêm de uma forma como uma varinha mágica. E a gente não entende os processos de Deus. A gente não entende que muitas vezes a gente chega à casa do Senhor e aquilo que nós necessitamos, que é a presença de Cristo nas nossas vidas, ela vem de forma imediata. E de repente aquele vazio que eu tinha, eu não tenho mais, porque Cristo, Ele me preencheu. E daí, a partir dali, do meu caminhar com o Senhor, eu tenho vida, eu consigo me libertar de algumas coisas, mas em outras, eu não consigo. Em outros sentimentos e pensamentos, eu não consigo. E muitas vezes a igreja, talvez por religiosidade, a igreja nos ensina assim: olha, vem e tudo vai ser transformado. E não nos ensina dos processos de Deus, daquilo que Deus tem estabelecido para que a gente vá aprendendo dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano. E às vezes a gente não entende, a gente acha que os processos de Deus, ele tem que ser numa varinha mágica, aonde alguém vai orar por mim e todos os meus problemas vão acabar. Aonde eu chego e eu falo para Deus assim: eu quero a minha casa própria, o meu carro, eu quero a minha faculdade, e as coisas vêm de forma automática. A gente se acostuma com uma ideia de imediatismo. E com Deus as coisas não funcionam dessa forma. Com Deus, você vem, você aceita a Cristo, e Ele coloca em você vida. Aquilo que você não tinha. E Ele fala assim: a partir daqui, aonde você aceita o sacrifício de Jesus na cruz, você tem direito a ter uma nova natureza.
a partir desse novo pacto, aonde você aceita Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você tem direito a acessar a nova natureza em Cristo. Porque a nossa natureza humana, ela é caída, ela é pecaminosa, ela gosta de viver segundo a vontade dela, da carne. Mas em Cristo, eu acesso essa nova natureza. Mas o que muitas vezes, as pessoas me perguntam, eu falo assim, tudo bem, e como eu faço isso? Como é que muda? Como é que acessa? E eu vou dizer para você, hoje inicia-se um processo para muita gente de entendimento. E esse processo depende da sua entrega. Quanto mais rápido você entrega ao Senhor, quanto mais você dá o seu 100%, mais você recebe de uma forma rápida aquilo que Deus tem. Amém? Então, nessa manhã, vamos dizer aqui que nós estamos aprendendo sobre como acessar essa nova natureza em Cristo. Eu queria chamar aqui 4 voluntários. Quem pode ser? Preciso de 4. Tem 4 pessoas aqui? Amém. Elisângela, Tabata, Nicole, falta um. Só as mulheres? Só as mulheres? Vamos lá? Então vai só as mulheres. Vou pedir para vocês descerem aqui, só para ficar mais fácil. Nós temos aqui, chega mais pertinho de mim que eu vou ficar um pouquinho mais alto que vocês aqui. Pelo menos hoje. Nós temos aqui 3 pessoas, 3 voluntários. Chega mais para lá, para cá, para cá, para cá. E você fica para cá. Então nós temos aqui a representação de quem nós somos. Corpo, alma e espírito. Então aqui, todos nós sabemos que nós somos divididos em 3, corpo, alma e espírito, amém? Então aqui nós temos quantas pessoas? Eu gosto que eu sempre escuto. Quantas pessoas tem aqui? Uma pessoa. Quem é essa pessoa? Essa pessoa sou eu. Eu tenho corpo, eu tenho alma e eu tenho espírito. E aqui está representado Deus. Aí você pensa assim, essa pessoa que vai se encontrar com Deus. Vamos chegar mais aqui para o meio. Hoje eu estou bem dinâmica, vocês estão vendo, né? Chega aqui para ficar mais fácil. Isso. Daí, só eu não cair que está tudo certo, né? Se cair também não tem problema. Vocês cortam depois, né? Mas aqui tem Deus. E aqui tem uma pessoa. E aí, quando você ouve falar de Jesus, o que acontece? Deus, ele está sempre virado assim para a pessoa. E o meu espírito se une e aceita aquilo que Deus tem para a minha vida. Aqui, gente, isso daqui é só Deus. Aqui não existe ser humano que seja capaz de explicar, ou de falar, ou de convencer uma pessoa a ir a Deus. Somente Ele. Então, o meu espírito, ele se comunica com Deus. E ele aceita. E ele, a partir daqui, ele cria vida. Aquele vazio que uma vez quis me levar ao suicídio, quis me levar à morte, ou quis me levar a me afastar de tudo e de todos, aqui ele é preenchido. Então, naquele dia onde você veio, você aceitou a Cristo, você falou assim: Senhor Jesus, eu te aceito como o único, suficiente Salvador da minha vida. Aqui, nessa união, o Senhor estabeleceu vida. Então, nós temos o nosso espírito ligado a Deus. Mas aqui tem a minha alma e aqui tem a minha carne. E elas não viram automaticamente no momento onde eu aceito a Jesus.
Então a minha alma está virada para lá, a minha carne está virada para lá também. E aí o que acontece? Aqui eu tenho vida, mas aqui na minha alma eu tenho as minhas vontades. Eu tenho o meu desejo, eu tenho aquilo que eu acredito ser os meus sonhos, aquilo que eu não entrego para ninguém, aqui eu tenho um orgulho. Por quê? Porque ainda está debaixo de uma natureza caída. Então na minha alma, eu olho para ela e falo assim, eu sou rejeitada, ninguém me aceita, eu não sou amado por ninguém, eu não tenho vitória. Porque a minha alma está ligada, põe sua mãozinha no ombro dela, está ligada aqui. E a minha carne está sendo governada por aquilo que é a minha alma. E aí a minha alma fala assim, eu preciso me apressar, porque se eu não fizer isso, eu não vou ganhar dinheiro. Se eu não passar a perna em alguém, eu vou ser promovido. Então a minha alma está direcionando a minha carne. Mas eu aceitei a Cristo? Aceitei. O meu espírito está com vida? Está. Mas eu estou debaixo daquilo que a minha alma está governando. E o que eu tenho que fazer? Aí eu venho para a igreja, aceitei o meu espírito foi vivificado. Eu entro para o Senhor e falo assim, Senhor, vai transformando a minha mente. Muda o meu ser. Eu não quero mais ser uma pessoa onde eu sei que existe vida, mas eu estou completamente frustrada, me sentindo mal amada, me sentindo triste, me sentindo rejeitada, me sentindo dependente de outra pessoa. Eu não aguento mais aceitar a Cristo, ouvir a palavra e continuar na pornografia, e continuar me envolvendo com as pessoas erradas. E aí eu começo a entender que isso eu tenho que acessar na minha nova natureza. Eu mudo as minhas vontades e começo aqui. Então isso daqui é a transformação da nossa mente, aonde eu aceito a Cristo, aonde eu me uno ao Senhor, eu tenho vida, mas eu coloco a minha alma e a minha carne, aquilo que é o propósito de Deus. Amém? Então, o que muitas vezes Satanás ele começa a agir? Ele começa a agir aqui, na minha alma. Porque se eu pegar a minha alma e tirar ela da conexão daquilo que está sendo governado pelo meu espírito, ele consegue viver, ele consegue mudar. Ele consegue fazer com que eu tenha, com que eu atrapalhe o propósito de Deus. Então aqui eu preciso de entendimento, de entrega. Eu preciso declarar, eu preciso receber aquilo que é a revelação de Deus e colocar em prática o propósito de Deus. E aqui, isso daqui é um processo. É um processo onde a gente vai aprendendo a cada vez mais deixar a nossa vida ser governado pelo nosso espírito, unido ao Espírito de Deus. E a nossa carne, ela vai direcionar daquilo que é o Espírito de Deus. Amém? Obrigada, viu, gente? Então, o que muitas vezes a gente não entende é que a gente acha assim, que ao momento onde eu estou na igreja, sem entrega, eu consigo vencer na força do meu braço. Eu consigo olhar para a minha vida e falar assim, não, isso daqui eu não vou deixar para Deus não, porque se ficar, né, para Deus resolver, vai que não dá certo, vai que eu não consigo. E aí o que acontece? A gente deixa a nossa carne e a nossa alma serem lados opostos. É por isso que muitas vezes as pessoas estão anos e anos na igreja, e quando você fala da revelação daquilo que Deus traz sobre elas, existe um espanto. Por quê? Porque estão sendo direcionadas por aquilo que é a vontade da alma. Às vezes no mundo, a gente era acostumado a beber, a fumar, a se prostituir. E vem para a igreja, a gente aprende que isso é errado. E a nossa alma, ela tem uma característica também. Ela consegue manipular. Então, muitas vezes eu chego na igreja e eu me manipulo
e eu manipulo uma aparência de espiritual. E eu tenho essa aparência, e na minha aparência nada pode ser visível, né? A minha aparência tem que ser preservada. Então aquilo que lá fora eu bebia, eu fumava, eu usava droga, eu me prostituía, aqui dentro eu crio a alma que não está sendo governada pelo Espírito de Deus, eu crio uma aparência de espiritual, de santidade. E o que o Senhor diz nessa manhã? Não precisa de aparência. Você pode alcançar todas as coisas e todo o propósito de Deus sobre a sua vida, sendo filho de Deus que você é. A natureza caída, ela não tem que mais governar a sua vida. O Espírito Santo de Deus, é Ele que te direciona. E aí muitas vezes a gente vem e chega aqui na igreja, eu digo igreja, não só sonho de Deus, igreja, corpo de Cristo, e eu chego na igreja, e muitas vezes eu falo assim, eu sou tão carente, eu preciso, né? Eu preciso de alguém. Eu preciso ter alguém que me apoie, alguém. E aí eu começo a não depender de Deus, a minha carência vai para outro lado. Ou eu me apaixono por alguém, ou eu idolatro alguém, ou eu busco nas pessoas algo que elas nunca irão me preencher e eu me frustro. E aí quando a gente fala assim, a gente vai viver debaixo de uma paternidade espiritual. A minha alma que está virada para outro lado, para a carência, para a dependência, ela vai olhar e falar assim, paternidade, eu nunca tive paternidade. Então eu vou ter alguém que vai pegar minha mão e tomar um sorvete comigo no shopping. Eu vou ter alguém que vai suprir a minha carência pessoal. E aí eu não entendo o que é uma paternidade espiritual. Eu não consigo entender que a paternidade espiritual, ela vem muitas vezes para me confrontar, para dizer assim, olha, você está errado, esse não é o caminho. Pode parecer lindo, mas não é o momento. E aí, e a minha carência. Às vezes as pessoas chegam de uma forma tão dependente, são dependentes emocionais das pessoas, aonde tudo que ela espera é chegar na igreja e daí pronto, alguém vai fazer tudo por mim. Mas não disse lá, o pastor não disse, por que na minha vida não acontece? Lá, o pastor não me deu bom dia, boa tarde, boa noite. Não estou dizendo que isso, gente, você tem que chegar na igreja e já ser transformado nisso. Não é isso. Estou dizendo que existe processos. Todo mundo passa por isso. Mas eu não posso permanecer nisso. Sabe o que é uma dependência emocional? Vocês já ouviram falar desse termo? Já? Dependência emocional é quando alguém, ela tem uma necessidade, acima de tudo e de todos, de ter alguém que cuide dela. Acima de tudo e de todos. Isso não quer dizer que eu não precise das pessoas, não é isso. Mas a pessoa que é dependente emocional, não existe Deus para ela. Existe uma pessoa. Isso pode acontecer entre marido e mulher, esposa e esposo, filho e pai. Isso pode acontecer entre mães e filhos. Sabe quando que as mães entram nessa dependência emocional? Muitas vezes. Eu gero meu filho e no momento que eu estou gerando eu falo assim, Senhor, ele é teu. O Senhor tem tudo dele, o Senhor pode levar ele para as missões, o Senhor pode levar para qualquer lugar. E ele é teu, ele pertence ao Senhor. E aí o filho cresce. E aí ele cresce e fala assim, eu vou fazer missões lá, sei lá, fala um lugar bem longe aí, na África. Vou fazer missões lá na África. O meu filho. Mas não pode.
Não estou dizendo que as mães não sintam essa dorzinha, eu sei que sente. Mas estou dizendo assim, não, filho, se você for mamãe, vai morrer. Filho, se você sair daqui, mamãe não aguenta. Filho, volta, volta, porque a mamãe está se separando do papai, eu não aguento mais. Dependência. Filho, mamãe está passando mal de tanta saudade. Sabe o que é isso? Não estou dizendo que não se sinta saudade, não estou dizendo, mas é colocar isso de uma forma onde você atrapalhe o processo do outro, o propósito do outro. De uma forma que você não entenda que os processos de Deus são com cada pessoa, individuais. Né? E muitas vezes a gente vai assim. O que é a dependência? De você ficar dependendo muitas vezes de amigos. Dependência emocional. Nossa, se fulano não for naquele lugar, eu não vou. Se chegar lá e não tiver, eu nem fico. Sabe o que é dependência emocional? Muitas vezes é idolatria. Às vezes a gente era idólatra e fala assim, eu era idólatra lá no mundo. Eu adorava a imagens. E eu chego na igreja e eu mudo o nome. Eu não sou idólatra. Ai, mas coitadinha de mim. Tem alguém que pode cuidar de mim? Eu me torno dependente. E às vezes a gente chega assim mesmo. Eu cheguei e tive que passar por muitos processos. Eu sei que muita gente aqui. Mas eu não posso permanecer nisso. Sabe aquela pessoa que o tempo todo precisa ser o centro, o momento e tudo das emoções, a minha dependência. O que isso caracteriza? Eu não estou sendo governada pelo Espírito de Deus. Eu preciso entregar. Eu preciso abrir mão daquilo que eu sinto. Sabe por que muitas vezes a gente não muda de ser um dependente? Sabe por quê? Porque muitas vezes é gostoso você ser dependente. É cômodo. Eu tenho as atenções. Eu chego e aí as pessoas já logo querem saber. Ah, você está bem? Por quê? Porque eu sou coitadinho. É gostoso, existe um relacionamento muitas vezes de troca, eu recebo aquilo. E aí eu tenho que, alguém vem, daí você voltando a falar da paternidade, e eu chego na igreja desse jeito. E eu falo, agora na igreja, uma família. Tem até uma musiquinha, né? Somos corpo. Como é que é? Assim bem ajustados, eu preciso de ti. E faz até assim com o olhinho, né? Querido. Vamos, gente, vocês sabem. Tem gente aqui que sabe. Né? A Graça sabe. Preciso de ti. E não estou dizendo, gente, que nós não precisamos das pessoas. Eu estou dizendo que muitas vezes a gente não sai desse lugar onde o outro é muito mais importante até mesmo do que Deus. Eu preciso sim de todos vocês. Preciso no sentido de vocês estarem, de nós estarmos juntos, de estarmos caminhando para um propósito, de estarmos crescendo juntos. Porque não é porque eu estou ministrando hoje que isso não foi trabalhado comigo. Quem me conhece, quem convive comigo, sabe dos processos de Deus. Onde muitas vezes eu cheguei aqui chorando, eu cheguei aqui me sentindo frustrada, eu cheguei aqui me sentindo rejeitada. Mas uma coisa eu digo para você, tem gente aqui que vai te confrontar na sua zona de conforto. Tem ministro aqui que vai confrontar você e falar assim, aí não é o seu lugar. Aí não é para você mais, você já aceitou a Cristo. Você já tem uma nova natureza habitando em você. Não é mais tempo do mimimi. Vamos, levanta, olha para quem está do seu lado, fala assim, levanta, irmão, vamos lá, vamos caminhar junto, vamos caminhar em sentido ao propósito de Deus. Mas como um corpo, alinhado, ajustado, aonde eu
nas minhas deficiências, nas minhas debilidades, vem o outro e me acerta e me alinha. Aonde eu muitas vezes estou no meu momento de comodismo, de chorar por tudo, e chega alguém e fala assim: puxa, você está chorando? Levanta, levanta, levanta o seu olhar, levanta o teu sorriso. Você não foi criado para ser alguém dependente das pessoas. Você tem uma pessoa só do qual você é dependente, do Senhor. É Ele que vai suprir todas as suas carências, todas as suas necessidades. Não é o seu marido, não é a sua esposa, não é o seu filho, mas é Cristo. E às vezes fala assim: ai, coitadinho de mim, ai, mas Cristo não olha. Ele olha sim para você. E Ele não precisa estar o tempo todo mostrando para você, porque Ele já mostrou, Ele já morreu numa cruz. O que mais? Sabe o que muitas vezes acontece? A gente acha que o sacrifício de Jesus na cruz não foi suficiente para suprir a nossa vida. A gente coloca Cristo debaixo de um pensamento nosso, caído, de que tudo aquilo que Ele fez não foi suficiente para suprir aquilo que eu necessito. E isso é um pensamento onde nós temos que deixar que a nossa carne, a nossa alma se ligue, seja conduzida pelo Espírito. Tem um versículo que eu gosto muito e que diz assim, lá em Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Sabe o que isso quer dizer? Que quando você vem à igreja, você se dispõe a seguir, a ser discipulado, a ser tratado, a ser aconselhado, você tem que chegar aqui e muitas vezes abrir o seu coração, despir os seus sentimentos. E muitas vezes você não vai entender o motivo ou o propósito daquilo que Deus está fazendo. Mas você tem que entender uma coisa, que a sua mente precisa ser mudada. Que a sua forma de conduzir as coisas precisam ser mudadas. Que aquilo que você fazia e era tão bom e parecia que ninguém estava sabendo e parecia que, está aqui escondido e eu não vai fazer mal para ninguém, é só para mim, é eu e Deus. Exatamente, você e Deus. É isso que é o X da questão. É você e Deus. E como anda? Para aqueles que muitas vezes pensam assim, isso aqui é só entre eu e Deus. Como anda a sua vida com Deus? Como anda a sua entrega? Como anda aquilo que o Senhor tem te falado para você ser transformado? Como anda a sua mudança? A sua transformação? Quando eu não defino que eu tenho que mudar, que eu tenho que colocar e muitas vezes fazer um giro de 180 graus e falar assim, a minha alma é governada pelo Espírito, isso dói. Isso daí não é fácil, isso não é um processo onde você fala assim, eu estou vendo o fim, vou fazer isso vai chegar lá. Não, muitas vezes você tem que fazer uma mudança e você não consegue enxergar a mudança. Mas você tem que esperar, você tem que persistir. Você tem que falar assim, eu estou debaixo de uma palavra de Deus. E eu não vou desistir disso. Muitas vezes você está desempregado. E aí vem uma proposta de emprego.
E aí o Senhor fala assim, não é mais tempo de você voltar a fazer isso. Aí a sua alma justifica, Senhor, mas eu estou orando por uma porta de emprego. Como assim? Eu acho que essa voz aí não é a voz de Deus. Eu acho que isso é a minha alma que está falando. E aí eu vou conduzindo. E aí o Senhor fala assim, olha, não vá por esse caminho. Será que isso é de Deus? Você sabe que é. E muitas vezes mas você está vendo uma saída na sua ótica, na natureza humana. E não é a natureza, não é aquilo que Deus tem para você. E às vezes você fazer isso de fechar os seus olhos humanos para ser conduzido naquilo que é a vontade de Deus, tira você da sua zona de conforto. Tira você do seu comodismo. Tira você do mimimi. Tem muitas vezes que a gente vem para a igreja e a gente precisa e fala assim, Senhor, eu não aguento mais esse meu sentimento, essa minha dor, eu não aguento mais a minha frustração. E aí o Senhor vai e tira. Mas Ele quer o quê? Que você mude a sua forma de pensar, para que você não volte de novo naquela ferida. E às vezes a gente não quer isso, porque é cômodo. É cômodo eu ficar chorando, é cômodo eu ficar dizendo que eu não consigo, a minha carne é fraca. E isso muitas vezes na igreja, de uma forma religiosa, a gente quer justificar a nossa falta de intimidade com Deus com uma coisa assim, com uma frase assim, mas a carne é fraca, né? Caí, a carne é fraca. A sua carne é fraca, sim, mas não é por isso que você vai ficar caindo. Você só cai com a sua carne fraca se você estiver dependendo dela para decidir as coisas na sua vida. Então, para quem quer mudança, transformação, para aquilo que nós começamos o culto falando, o primeiro passo é você falar assim, Senhor, eu me rendo, porque a minha carne não é nem que ela é fraca, ela não vale nada. A minha carne, o meu ser precisa de ser completamente restaurado. E eu preciso decidir. Decisão. Tem gente que às vezes vem e fala assim, pastora, ora para que isso não aconteça, para que eu não faça mais isso. Falo, olha, eu vou orar por você, abençoando a sua vida. Mas quem vai decidir não fazer mais é você. Não é o Senhor que vai dar para você uma varinha mágica ou algo. Não, os processos de Deus. Entenda que você decidir caminhar com Deus, Deus é um Deus de processos. E durante esse processo, não adianta eu ficar assim, Deus, mas o Senhor não está olhando. Mas olha, Deus, o Senhor, colocar Deus contra a parede. Quer uma chave para ir mais rápido as coisas na vida? Não coloque Deus contra a parede. Não fala assim, por que fulano tem e eu não tenho? Por que ele pode e eu não posso? Por que para ele é mais fácil? Quando a gente não quer olhar para a gente só fica olhando para a grama do vizinho. O vizinho é mais rápido, o vizinho tem, eu não tenho. Mas o que o Senhor está nos conduzindo nessa manhã? A maturidade, ao entendimento de que você e eu temos direito a essa nova natureza. E para essa nova natureza, eu preciso decidir deixar as coisas para trás. Não ser um hipócrita na fé. Vem para a igreja, tem um estilinho de crente, o palavreado de crente. Eu falo muitas coisas bonitas, eu sei os versículos da Bíblia, mas eu não tenho vida dentro da minha casa com Deus. Não adianta esperar do outro. Não adianta a esposa esperar do marido, ou o marido esperar da esposa. A sua essência é Cristo. Sabe o que muitas mulheres ficam presas até, que eu vejo? Porque
A mulher, ela foi criada para ser ajudadora. Foi criada para ser alguém que governa. E quando muitas vezes a gente fala se a mulher tem que ser submissa ao homem, pega de uma forma onde acha que a submissão é algo menor. Eu tenho que ser submissa. Eu tenho que ser calada. E não é isso. A submissão é você entender que o homem tem um papel dentro do casamento. E a mulher tem outro. E é muitas vezes você olhar para o seu marido e você entender que a decisão é dele e não é sua. Porque ele tem que ser o sacerdote da casa. Agora, veja bem, quando eu pego e falo assim, não, mas o meu marido eu dependo dele. Eu tenho que fazer, eu crio uma dependência emocional. Eu dependo daquilo, eu dependo do meu marido para tudo. E ele pisa em mim, ele me bate, ele me xinga. Ele já falou que não quer mais ser casado comigo, mas mesmo assim eu continuo nessa minha dependência. Eu quero. E aí sabe o que acontece? Acha que a dependência é dele. Mas quando nós fomos criadas por Deus, Deus criou o homem, e a palavra diz que Deus olhou para ele e falou assim, não é bom que ele esteja só. Vou criar uma ajudadora para ele. E o homem, o que Deus fez com o homem para tirar a costela dele? Adormeceu. O homem adormeceu e Deus criou a mulher. E aí o que eu vejo nisso? A mulher, quando ela foi criada, e quem foi o primeiro em quem ela viu? Que ela abriu os olhos e contemplou. Foi Adão? Sim ou não? Não é pegadinha não. Foi Adão? Não foi Adão. Quem foi? Deus, o Criador. Então, eu e você, mulheres, nós somos dependentes de Cristo. E quando nós somos casadas, nós somos submissas e somos sujeitadas ao nosso marido. Mas a minha dependência é de Deus. E quando eu entendo isso, eu não preciso estar casada para ser dependente de Deus. Eu não preciso estar solteira para ser dependente. Eu dependo de Deus. Em todas as circunstâncias, a minha dependência é dele. E quando eu sei que a minha dependência é dele, todas as demais questões caem por terra. Porque ele é o meu fôlego de vida. Ele foi e ele é aquele que me sustenta. Então, muitas vezes a gente quer achar uma desculpa para ser infeliz. A gente quer achar uma desculpa e falar assim, eu não, tá vendo? Por isso que eu não vou mais na igreja, porque Deus não está fazendo. Porque Deus não está movendo. Eu não vou na igreja porque acontece com todo mundo, não acontece comigo. O que adianta? Saia dessa zona de conforto. Não fique dependente daquilo que são outras pessoas. A minha dependência, o meu fôlego, o meu respirar é Cristo. É por isso que muitas vezes a gente vem e é um momento de adoração e a gente vai louvar o Senhor. Tem muita gente que fica assim. Por quê? O louvor não está bom. Não estou sentindo. Você não adora a Deus por aquilo que você sente. Você adora a Deus por aquilo que Ele é. Então, independente de você ser uma pessoa mais animada ou mais quieta, adore a Deus na forma extravagante, da forma como você é, mas de uma forma aberta. Agradeça a Deus de uma forma extravagante. Tem gente que o mais extravagante que consegue fazer é isso aqui. E amém? Não, a gente não está aqui para julgar ninguém.
Tem gente que o mais extravagante é o choro. Amém? Mas seja, mas faça, mas entregue. Sabe por quê? Aquilo que você entrou hoje, nesse lugar, achando que é um grande problema na sua vida. Hoje você vai sair daqui, sabendo que ele não é nada diante do Deus que você está servindo. O seu problema não é nada diante do propósito de Deus. Mas o que o Senhor tem trabalhado comigo e com você, é para que você e eu, para que a gente possa entender que a nossa alma precisa estar andando juntamente na mesma direção do Espírito de Deus. Essa entrega, ela depende de você ser persistente, depende de você querer fazer. Essa mudança na sua vida depende de você ser resiliente. Sabe o que é ser resiliente? É tomar pancada e levantar. Caiu, levanta. Tomou uma pancada, levanta, faz de novo. Tem gente que chega em mim e fala assim: eu fiz isso, mas não deu certo, eu fiz um propósito com Deus, mas aí eu não consegui cumprir. Daí o que eu falo? Daí você não fez de novo? Mas eu fiz um e não consegui. Faz a segunda, vai a terceira, vai a quarta. Depende de você, mas vai. Mas eu tentei uma vez e não deu certo. Tenta mais uma. Tenta 10, 15. Eu esperei um ano, não consegui, então agora eu vou fazer do meu jeito. Não, esperou um ano, espera 2, 3. No momento certo, Deus vai fazer. Amém? E se Ele não fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, eu adoro e eu me alegro em tudo. Porque Ele é Deus. Agora, mas eu não quero pensar assim, eu não quero ser, não, você pode, deve declarar que as coisas vão acontecer na sua vida. Mas também você precisa declarar que as coisas acontecendo ou não acontecendo, Deus é Deus do mesmo jeito. E que você o ama e que você o adora. Porque a nossa vida aqui na terra, ela tem um tempo para acabar. Mas depois da terra, existe uma eternidade. Onde a gente imagina como vai ser, mas ninguém sabe. Então você não está lutando por coisas terrenas e materiais, você está lutando por coisas eternas. Quando eu mudo a minha forma de pensar, eu falo assim: as coisas que eu estou querendo são eternas, então eu vou mudar, eu vou transformar a minha forma de conduzir as coisas. Amém? Então que hoje seja o dia onde você veio a esse lugar e entendeu que os teus sentimentos, aquilo que são as suas vontades, que muitas vezes a gente chega pesado. A gente fala assim: Deus, eu não aguento mais essa dor. Entenda que essa dor tem um tempo para acabar. O sofrimento, ele não é eterno, ele vem com um propósito de fazer com que eu e você possamos crescer. E a gente vai crescendo. E sabe aquela coisa que o azeite na botija, ele não vai acabar? É assim com a gente. Às vezes a gente vem diante de uma situação e a gente fala assim: isso eu não vou aguentar, isso não vai dar. E você vê que isso passa. E você aguentou. E você viveu. E você está aqui. Isso, nossa, não tem saída. E você vai persistindo. E você vai vendo. E aí você fala assim: eu não consigo vencer tal coisa. Eu não consigo vencer esse pecado. Em Cristo, você vai se entregando. Você vai deixando com que Ele trabalhe. E você não peca mais. Você caminha em direção à santidade. Cada dia que passa, você se torna mais santo. Mas que isso? Santo, pastor? É, santo. Você vive um processo de santificação. Isso também é um processo. Cada dia mais, cada dia mais, cada dia mais. A conversão,
ela é automática. É aquilo que nós mostramos aqui. Meu espírito se une ao Criador. A minha santificação é a minha alma, eu não pecando mais, é eu caminhando em direção àquilo que é o propósito de Deus. Às vezes a gente chega de um jeito em um culto e a gente sai completamente restaurado. Por quê? Porque isso é a presença de Deus em nós. E muitas vezes Deus permite que a gente passe por processos de dependência dEle. E às vezes a gente é meio cabeça dura e a gente acha que os processos de Deus têm que acabar na hora que a gente acha. E os processos vão. E Deus tem um momento certo para cada coisa. Amém?